agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida e a você, meu nobre assinante, eu quero dizer que o lugar no pódio e o seu legado social está no ar. Olha, hoje eu tenho um prazer muito grande de, primeiro, acima de tudo, te dar um abraço desse tamanho. Um abraço GG. Abraço GG é aquele que não tem tamanho. A você, que é meu amigo, a você que assiste nesses 11 anos de programa O Lugar no Pódio e o seu legado social, meu muito obrigado. Meu amigo, meu irmão, camarada, de coração. Esse abraço GG, pedindo a Deus para que abençoe você e toda a sua família. E vamos hoje conversar, hoje eu vou conversar com um garoto que é a novidade na imprensa de Cabo Frio. Daqui a pouco vocês vão ver. Surgiu um mistério no Facebook, todo mundo querendo saber quem é esse misterioso. Daqui a pouco vocês vão saber com quem nós vamos conversar. Olha, também quero agradecer a você que nos assiste pela internet, pelo www.cabofriotv.com.br. Você que nos assiste pelo nosso blog, o nome do nosso blog é o nome do nosso programa. O Lugar no Pódio e o seu legado social.blogspot.com.br. Quero também agradecer a você, que é a razão do nosso programa, a você, nosso assinante, tá? E dizer para você que todas as semanas nós procuramos fazer o melhor por sua razão. Não temos vaidade nenhuma por ter um programa de televisão. Também quero mandar beijo. No dia de hoje não poderia deixar de mandar um beijo para essas pessoas que eu vou mandar agora aqui, né? A minha mãe, a minha amiga, principal amiga minha, né? Meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, meus filhos, minhas filhas, meu neto, minha neta, minhas netas, tá? A Rô, Dona Nilza, Zé Carlos, Maria Vitória, seu Hélio, Dona Delmira, Graucilene, todas as pessoas que me encontram na rua e parabenizam pelo programa. Dina, lá do Cortiço, um beijão, Dina. Zé da Casquinha, lá, Dina Zé da Casquinha, mãe de Guilherme, Toca. Tá? Um abraço lá para César Coche, lá do Cortiço. César Coche aniversariou essa semana, cara. Beijo aí, Cezão. Te amo, meu amigo, meu primo. Também a Levi, lá da Donep. Beijão, Levi. Que Deus abençoe você. Também quero mandar um abraço para o Wellington, lá do Show Bike. Agora começando a concentração do Show Bike aqui no São Cristóvão, todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas. Abraços especiais. Todo mundo diz que eu sou puxa-saco, mas eu tenho que mandar um abraço para ele. Milton, abração GG, tá? Para você, para o nosso vereador, para nosso vereador Miguel Alencar também, um abração GG. Aos animais aqui de dentro, porque a gente só falando assim mesmo, pai. Aí, abraço super GG, tá? O Orton, essa peste chamada Fabiano, Ezequiel, beijão para vocês, muito obrigado pela força que vocês dão ao nosso programa aí, a todos os agentes da Pastoral da Sobriedade, aqueles que participam das nossas reuniões todas as segundas-feiras, tá? Ao meu grande amigo Reinaldo, lá do Domingo Sávio. Olha, para vocês saberem como é que está o frio em Cabo Frio, eu passei agora no Papito, está vazio. Papito só vive lotado, a mesma coisa, 90 graus, né? Quando está vazio, é sinal que tem muito frio. Tá? Um abração lá para a turma toda lá do Papito, a Jô, fiquei feliz da vida de ver Jô, Júnior lá no Papito. Tá? Um abraço para todos vocês. Olha, eu quero saber como é que o cara tem um programa de televisão, ele, ao invés de comprar uma guitarra para dar de presente, ele fica perambulando pela rua para pedir os outros para doar a guitarra para dar de presente. E depois diz que tem programa de televisão. Toma vergonha nessa cara, rapaz. Você sabe que eu não gosto da tua cara?
tá? Um professor, conhece o tal de professor aí, o tal de Chicão? Ele agora virou gente. Olha, quero parabenizar, você agora está parecendo com o Horto, sabia? Tá, sem barba, tá? Está parecidíssimo com o Horto, tá? Pelo menos virou mais gente, está aparecendo um animal com aquela barba, tá? Um abração para você, meu amigo. Que Deus abençoe, sucesso aí no seu programa. Olha, a Pastoral da Sobriedade é um grupo de autoajuda que ajuda você e a sua família ao que fazer quando descobre que um irmão, uma irmã, um pai, mãe, amigo é usuário de droga. O mundo cai na nossa cabeça, não é verdade? Não se avergonhe não, meu irmão. Não se avergonhe não, minha irmã. Vamos para a luta. Procure um grupo de autoajuda. A Pastoral da Sobriedade está aí para te ajudar. Não tenha vergonha. O que atrapalha o tratamento é exatamente a vergonha que a família tem das pessoas usuárias de droga. Procure um grupo de autoajuda. Não importa a sua religiosidade. É só chegar ou na Igreja Católica, perguntar aonde fica, ou dar uma chegada todas as segundas-feiras, das 19 às 21 horas, na Casa de Maria. A Casa de Maria fica na rua, aquela rua ao lado da Magnalto, número 253. Olha, está fechado o portão, toca a campainha que o porteiro vai te atender. Tá bom? As reflexões de hoje, preste atenção. Se eu não mudar, nada muda. Não tente mudar a pessoa que você ame. Não tente mudar o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa. Ninguém consegue mudar ninguém. Mude você que as pessoas vão te acompanhar. Eu sou feliz te vendo feliz. Bonito, né? A felicidade minha depende da sua felicidade. Quando a gente vê um irmão triste, a gente entristece. Quando a gente vê a pessoa feliz, a gente também se sente feliz. E outra, se não lutar por alguma coisa, será vencido por alguma coisa. Beijo para você. Olha, hoje às 11h30, nós tínhamos lá 38 pessoas assistindo o nosso programa pelo nosso blog, no Brasil. Na Alemanha, 16, Irlanda, 6, 4 nos Estados Unidos, 3 na Rússia, 2 na Espanha, 2 em Singapura e 1 em Portugal. Durante a semana, nós tivemos no Brasil 154 pessoas, na Rússia 91, na Alemanha 78, Estados Unidos 21, de 7 mil caiu para 21, Singapura 8, Irlanda 6, Portugal 4, Espanha 2, Tchecoslováquia 1 e Reino Unido 1. Muito obrigado pela força que você dá ao nosso programa. Que Deus abençoe você e sua família. Nosso programa é feito exatamente para você. E que Deus abençoe a todos. Tranquilo agora? É exatamente para poder você ficar mais tranquilo. Rodrigo, prazerão mesmo te ver, cara, estar aqui com você. Há quanto tempo a gente te chamando para você vir ao nosso programa? Tá tudo bem? Tudo bem, Bigode. Prazer é meu. Agradecer a oportunidade. Um tempo que a gente vem se falando, mas acho que as coisas têm que acontecer no momento certo. Né? É verdade. Então, preparado para ser hoje. E agradecer o carinho que você dispensa sempre a nós da Folha dos Lagos. É um prazer estar aí contigo. Prazer é todo meu. Rodrigo Cabral Cardoso Abreu da Silva. Você é parente de Tiradentes? Não. Jornalista, diretor e editor do jornal Folha dos Lagos Cabo Frio, jornal, inclusive jornal impresso e jornal digital também, formado em gestão de negócio,
E uma coisa que eu botei aqui, eu não sei se você vai gostar muito, não. Filho de Moacir Cabral. A primeira pergunta que eu vou falar para você, diz para a gente aí, quem é Rodrigo Cabral? Rodrigo Cabral? Um jovem de 27 anos. Bem, sou jornalista, né? E isso enquanto hoje diretor da Folha dos Lagos. E esse é o meu eu jornalista. A gente falar da gente é difícil toda a vida. É muito difícil. Não, ninguém é uma coisa só, né? É verdade. Mas digamos que 70%, 80% do meu cotidiano é a atividade jornalística, seja ela através da edição da Folha dos Lagos ou na minha atividade hoje desempenhada na parte administrativa também no jornal. Rodrigo, eu acompanhei um período muito grande, quando você ainda era jovem, que dava um trabalho para o seu pai danado. Como foi que aconteceu essa vontade assim? Porque foi surpresa para muita gente, logicamente para quem está mais perto. Você estava sempre com seu pai e a gente normalmente iria tender para esse lado, né? Mas de onde saiu essa vontade de ser jornalista? Olha, não sei. Meu pai, inclusive, sempre me perguntava se eu queria ser isso mesmo, porque não é fácil, não. É verdade. Ele nunca, na verdade, nunca fez... nunca foi uma imposição de casa. Eu sempre quis ser jornalista, acho que através mesmo do fenômeno da socialização. Eu sempre estive com meu pai dentro do jornal ou na rua com os amigos dele. Então, sempre ouvia as conversas com os amigos jornalistas e aquilo, para mim, eu adorava, né? Eu adorava estar naquele meio. E meio sem saber o que era de fato, o que era um repórter, o que um jornalista fazia, intuitivamente eu já buscava aquilo, tanto que nunca tive nenhum dilema de seguir ou uma profissão ou outra. Para mim isso veio naturalmente e logo depois que eu terminei a escola já entrei no curso de jornalismo. Como foi assim essa sua início dentro da Folha dos Lagos? Você já fazia jornalismo? Como é que era? Não, na verdade eu sempre frequentei a redação da Folha dos Lagos, né? Inclusive uma das minhas primeiras memórias da redação é bem a primeira redação da Folha. O que tu rabiscava de papel lá ainda está no gibi. A primeira redação da Folha ainda com máquina de escrever, para você ter noção. É verdade. O pessoal fumando dentro da redação. Hoje que é execrada, ninguém fuma mais dentro de lugar nenhum, né? Mas aquela imagem da redação dos moldes antigos eu tenho ainda na memória. E um tempo depois, aliás, bom tempo depois, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu sempre gostei muito de música, né? E inventei que queria aprender violão. E falei para meu pai, compra um violão para mim. E ele falou, não, tá bom, vou te dar o violão, mas você tem que ir pro jornal e escrever uns textos. Eu escrevi os textos, ele revisava, enchia o papel de caneta vermelha, né? Corrigindo tudo. E minha missão era isso, fazer um texto por dia e no final ele me dava um dinheirinho para eu ir juntando para comprar o violão. E aí fiz esse estágio, não lembro, deve ter durado uns 6 meses, uma coisa assim. Juntei o dinheiro, comprei o violão e saí. Não voltei também. Objetivo cumprido, eu fui embora. Mas... E aí, quando eu fiz 18 anos, logo depois de terminar o ensino médio, eu fiz... E aí sim, eu tive a primeira oportunidade dentro de um jornal como repórter, né? Aí no jornal com a Roberta Costa, era editora, hoje está na Prolagos. Tinha uma equipe muito boa na época. Zotiche, né? A Zotiche trabalhou esse ano, sim, lá ainda. A Zotiche trabalhou um bom tempo no jornal e esse ano ela não trabalhou nesse ano inteiro. A Risadinha já estava, né? Fernanda não. Fernanda não? Tiago Freitas... Tiago Andrade, Ravi, Mariana, Rit, uma turma boa. E aí fiquei esse ano de 2008 todo, assim, comecei do zero, aprendi aquilo do zero, com muita paciência lá da Roberta, do Tiago, que, pô, me ensinou muito. E aí em 2009 eu parti para o Rio, né? Fui começar a graduação lá de fato, mas com essa escola, na verdade, que foi a Folha dos Lagos. E a Folha tem esse caráter, né? Ela antes mesmo da faculdade de jornalismo, que hoje é da UVA, que tem aqui, muito antes ela foi uma grande formadora de profissionais na área de comunicação aqui na região. Tanto que você for ver, em todos os lugares,
Tem praticamente tem gente que passou pela Folha. E isso aconteceu comigo também. Parece até professor de educação física pelas prof. Tem que ter passado pelas prof. É, por aí. Eu quero parabenizar a você, Márcio Cabral. Parabéns a você. E quero falar para você, dar uma mensagem para o pai. Vocês acabaram de ouvir uma história bonita de um filho que queria um violão. E o pai fez uma permuta com ele. Eu te dou o violão, mas desde que você vá para lá, escreva para mim uma matéria, todo dia você fazer alguma coisa para mim. E é assim que se faz. Se você dá tudo para o seu filho, acha que está fazendo bem para a criança, não faça isso não, meu irmão. Não faça isso não, está fazendo um grande mal para o seu filho. Procure ajudar na educação, mas cobrando dele alguma coisa, para que ele já comece. Hoje, Rodrigo, eu lá nas prof, eu até hoje ainda continuo trabalhando com os garotos de 9 até, agora estou até 14 anos. Mas eu falo sempre para os pais, se você está pensando que a criança vem para cá, meu pensamento, trazer a criança para cá só para jogar futebol, lê do engano. Porque a criança, quando sai de casa cedo para ir aos treinamentos, ela está se educando no horário que ela tem que sair para treinar, para trabalhar no futuro. Não é isso? Então, disciplina, né? Com chuva, sem chuva, com sol, a pessoa vai se educando aos poucos. E você fica depois com o seu horário mental, você praticamente mentaliza todo dia, você tem que acordar aquele horário. Não é verdade? Então, eu peço a você que é pai e mãe, ajude seu filho. Agora, acompanhe. Está aqui o exemplo. Acompanhe porque é através desse acompanhamento, dessa permuta, que você vai fazer um novo cidadão. Se você deixar, lá fora, o mundo da boca está assim, para segurar seu filho, não é verdade, Rodrigo? Você tem que falar em mundo está assim, teve muito problema, Rodrigo, lá fora, não que você praticamente não viveu lá fora, né? Mas nas faculdades a gente encontra hoje, eu fico impressionado com o número de pessoas de faculdade. Teve um campeonato de futebol de 5 aqui em Cabo Frio, das faculdades, que eu fiquei assustado com o grupo me perdoa, mas o termo é esse, de animais, tanto visual quanto mal educados, que eu vi no Araci Machado, Rodrigo. Você encontrou isso também na faculdade? Você encontra de tudo, né? Na faculdade tem gente de todo tipo, como em qualquer lugar, né? Será que nós não mudamos hoje? Não acredito, não. Rapaz, olha, eu vou dizer, eu me assustei, estou falando você de coração, porque as meninas fazendo gestos que não deveria fazer nunca, entendeu? Então, sei lá, a gente fica preocupado. A juventude, às vezes, tem esse caráter um pouco mais irreverente, às vezes pode até assustar, mas às vezes, de repente, é só uma fase, eles vão encontrar o caminho, assim, a gente espera. Mas já na faculdade? Será? Sim. Será? Você, como jovem, sei lá, a gente aprende muito. Eu, antes de começar a fazer as perguntas para você, eu quero dar os parabéns a você, os parabéns não só meu, daqui de todos, do Milton, do Miguel Alencar, de toda a equipe nossa do programa Lugar no Pódio e o seu legado social, pelos 27 anos do Jornal Folha. 27 anos de jornal não é brincadeira. Eu lembro, ainda na época do Zé Rezende, que isso era a Gazeta da Baixada, que foi, na época, Levi de Moura, seu pai também, essas coisas todas, em frente à padaria. Isso você não lembra, onde tem era a Padaria Mureb, onde tem aquela banca, a loteria esportiva ali em frente a Passo Feliz. Tinha uma torrefação ali e tal. E eu lembro, naquela época, como era sofrível a vida de um jornalista. E eu quero parabenizar vocês, inclusive 18 anos fazendo diário, cara. Inclusive, a gente está comemorando hoje com uma edição especial, né? 18 anos de diário. Você vê como é que Deus é bom? Trouxe você exatamente no dia que você está completando a maioridade no jornal. Exatamente, é isso aí. Parabéns a você, parabéns a todos, a equipe toda, a Fernandinha,
a todos vocês, que eu não lembro o nome de todos, se você quiser... Eles estão vendo lá agora. Inclusive, mandar um abraço. O Fernando me pediu para mandar um abraço. Já tô... Então, um abraço, Fernando. Um beijo. Fernanda, Rodrigo, Gabriel. Turma tá lá fechando o jornal agora, tá ligadinha no seu programa. Um abração para todos aí, um beijo. Falou em Fernanda, Sorriso, um beijão, hein? Capivara também. Capivara tá vendo, Nosso diagramador chamado Capivara. Fernandinha me fez uma pergunta para fazer a você. Não sei se responde se você quiser, tá? Então já pula essa pergunta. Você é jovem para dirigir um jornal com o peso da Folha dos Lagos. Qual é o seu maior desafio? O maior desafio é justamente esse, já está na pergunta, já está inscrito na pergunta, né? Mas eu tento não fazê-la a mim mesmo, assim, porque pode pesar mais do que é. Então, como diz uma música de uma banda até que eu gosto muito, que se chama Radiohead, o melhor que você pode fazer já é o suficiente. Então, eu tento fazer o meu melhor e espero que isso esteja bastando. Mas a Folha dos Lagos eu diria que é fundamental para a nossa região, né? E o meu desafio é manter esse legado vivo, né? É manter essa chama viva. E não é difícil, né? Aliás, é muito difícil, mas hoje a gente conta com uma equipe muito boa. Eu acho que o mais complicado mesmo é o que foi feito. Lá, 27 anos atrás, do nada, numa região, numa cidade como era aquela época. Se hoje já é difícil, você imagina Cabo Frio 27 anos atrás. E do nada ser criado um jornal de uma pessoa só, um sonho de uma pessoa só. É verdade. Em que era necessário jogar em todas as posições, apurar matéria, escrever matéria, diagramar jornal, vender, administrar. Agradar um, desagradar outro. Mas isso é normal, isso é normal, né? Isso é normal. Isso é inerente à atividade jornalística. E acho que o mais difícil foi isso. É óbvio que hoje a gente tem muitos desafios, mas com a equipe competente que a gente tem hoje no jornal, fica muito mais fácil, sem dúvida nenhuma. É verdade. Já que você falou de uma pessoa só, essa pessoa incompetente, que é o tal de Moacir Cabral, Moacir Cabral, não sei se você conhece, mas ele me mandou fazer uma pergunta para você. Rodrigo, como você vê as novas tecnologias no futuro do jornal impresso? Olha, difícil pergunta, teria que fazer um exercício de futurologia aqui. Teria que chamar pai o Rodrigo. Mas é difícil chutar para onde a gente vai, né? Porque, na verdade, está todo mundo nesse momento tateando muito. O jornal impresso hoje, eu creio que não acabe. Muita gente tem essa opinião um pouco apocalíptica. Eu creio que vai acontecer com o jornal impresso, o mesmo que acontecerá com todos os tipos de plataformas, né, de comunicação. Haverá uma transformação. Então, a TV que a gente vê hoje não é a mesma TV que a gente vai ver daqui a 20 anos. O rádio que a gente ouve hoje não é o mesmo rádio que a gente ouve. E, obviamente, o jornal que a gente lê hoje não vai ser o mesmo jornal que a gente vai ler daqui a algum tempo. E a nossa Cabo Frio TV não é a mesma da semana passada. Exatamente. Da semana passada para cá, ela passou a ser digital. Tá vendo? As coisas evoluem muito rápido. E creio que, tratando-se de jornal impresso, né, creio que deve haver um aprofundamento muito maior do jornal. Assim, o jornal se aproximando muito mais de uma revista, né, trazendo um conteúdo muito maior e tentando não brigar com a internet. Porque essa briga do jornal com a internet, de trazer o imediatismo, eu acredito que é uma briga que não vai ser vencida nunca. Se é alguma coisa que o jornal precisa apostar, é em conteúdo de qualidade e abundante. Eu vou conversar com você sobre isso mais tarde, que nós temos outras perguntinhas aqui para fazer. E eu quero, agora já começa, queria te agradecer ter me recebido ontem lá na redação do jornal. Tá? Muito obrigado pela força lá. Recebi o beijo da baixinha lá, né? Só receber o beijo de Fernandinha já é um... Tá vendo? Estou valorizando, hein, cara? Cabista não merece, não, né? Se bem que ela não é cabista, ela é cabofriense. Cabista é a família dela. Rodrigo, você tem 27 anos. A mesma idade do jornal Folha dos Lagos. Certo.
Agora, O que é ruim, né? Que eu nunca vou poder mentir minha idade, né? Fica complicado. É verdade. E aí eu vou perguntar para você, qual é a sua maior responsabilidade? Responsabilidade. Maior responsabilidade? É. A responsabilidade de mandar um jornal todo dia pra rua. Isso aí é um... é um fenômeno que acontece todo dia. É verdade. Que começa bem cedo e não tem hora para terminar, só na hora que a gente manda para a gráfica. E todo dia a gente sente uma realização muito grande na hora que a gente manda para a gráfica, e especialmente quando a gente chega cedo no jornal e vê aquilo ali materializado no jornal. Dá uma sensação muito boa. É muito árduo, muito difícil, mas todos os dias a gente fica muito grato por ver o trabalho realizado. Eu não vou dar sequência, não, porque tem muitas perguntas sobre perguntas, então, aí depois, senão a gente atropela as outras. Você se formou onde? Me formei na PUC, no Rio. No Rio? Isso. Ali em Botafogo? Não, é na Gávea. Na Gávea, né? Na Gávea, isso. Ah, na Gávea? Isso. Tem em Botafogo também, não tem? Não, em Botafogo é a Faixa, é uma outra faculdade de jornalismo, é muito boa. Exatamente. E fala para mim, o que é ser jornalismo? Quer ser jornalista? Ser jornalista, acho que primordialmente é um ato de coragem. Tem uma frase de um escritor chamado George Orwell que fala que jornalismo é tudo aquilo, é mais ou menos isso, tudo aquilo que incomoda, né? O resto é publicidade. Então, ser jornalista é ter uma função social, né? É informar de forma ética, de forma compromissada com os valores da profissão, não é? E estar a serviço da sociedade, sobretudo. No meu modo de ver, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que cada dia tu tem um novo desafio. Exatamente. Eu acho que não é cada dia, acho que é cada momento, né? E você precisa estar muito focado, porque sempre tem um ou outro querendo tirar você do seu objetivo, né, da sua linha. E você precisa ter uma certa serenidade, um certo sangue frio, para você sabendo que o que você está fazendo é certo e que você tem toda a condição de errar. O jornalista é um ser humano como qualquer outro e erra, e às vezes a gente erra muito mais do que gostaria, com certeza, mas sempre com o objetivo final de acertar e ser o mais correto possível. Você é diretor e editor do jornal Folha dos Lagos? Isso, eu sou diretor e estou acumulando a edição também do jornal hoje. O Cabral já está querendo se aposentar? Ele não gosta, eu digo que ele não quer se aposentar. Ele tem os projetos dele, ele apresenta um programa hoje, né? Cidade Viva. Parabenizar. Hoje foi dia do programa, né? É um ótimo programa, por sinal. E também toca o projeto Cidade Viva, que é um projeto sensacional, que até realizado agora no auditório da Folha dos Lagos, né? Que são fóruns que debatem temas fundamentais para a cidade. E isso acaba virando, às vezes vira projeto de lei na Câmara, vira alguns outros projetos também que começam a se consolidar. Então, ele não consegue parar. Posso dar uma sugestão para ele, para também ele colocar no foco dos desportistas, fazer um programa sobre como fazer esporte? Levarei essa pauta a ele, com certeza eu me coloco à disposição, porque eu lembro que, olha, faz muito tempo, porque fazer o esporte não é tão fácil conforme as pessoas pensam. Fazer esporte é você trabalhar para a sociedade, não é trabalhar para si. Tem muita gente que faz esporte trabalhando para si, para o seu benefício próprio. Então, pode pedir para ele para colocar na pauta. É uma boa pauta, ótima pauta. Como é. Rodrigo, fala para mim o que é Folha dos Lagos. Folha dos Lagos? O jornal Folha dos Lagos, o que é? Fala para mim, é o jornal, mas o que é?
Eu gostaria de ouvir isso de você, na verdade, porque a gente falando da nossa própria cria, digamos assim, até fica difícil. Mas pô, Folha dos Lagos é o jornal, o nosso jornal, né, cara? O jornal da nossa cidade, feito pela Hoje gente. abrange Cabo Frio, São Pedro, Arraial, Búzios, Iguaba. Iguaba. E vai até, hoje estamos indo até Iguaba, né? O jornal, a gráfica nossa hoje é em Iguaba, né? Terceirizada. Ah, Iguaba. E ele Pensei que vem... fosse no Rio. Não. Era em Niterói. Inclusive, antigamente, para você ver, o jornal precisava ser levado todos os dias para a gráfica, né? Agora você Agora só pela apertar internet, o botão, né? só um botãozinho. As Botãozinho, coisas são mais fáceis um pouquinho. Muito né? mais fácil, muito mais fácil. Mas Sempre deixa alguma coisa pro final, né, Rodrigo? Sempre deixa um espaçozinho para a notícia no final? no finalzinho? Na verdade, sempre acontece, né? Não que a gente queira muito que isso aconteça, mas né, nos acréscimos do segundo tempo, É que acontece. sempre acontece alguma coisa e aí tem que mudar, tem que colocar a notícia. Aliás, o jornalista tem que estar torcendo sempre para que aconteça as notícias no final de começar a edição, né? No início da edição, no início. No final do seu trabalho, no início. No caso de jornal impresso, né? No caso, se você estiver falando de site, pode ser a qualquer hora e você tem que estar preparado. Isso daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é a diferença de um Mas pro outro. no jornal impresso, a gente chama de deadline, né? Que é a hora de enviar... Quer dizer, deadline serve para tudo, para a matéria, de você enviar para o editor, mas no caso, o deadline do jornal de enviar para a gráfica, tem um horário certo. Então, a gente não pode perder esse compromisso com a gráfica de enviar, porque eles também têm todo um cronograma de imprimir o jornal, e esse jornal ele vai ser distribuído, também tem um compromisso com o distribuidor. Então, se atrasa na hora de enviar, toda essa cadeia final é desmantelada. É verdade. E é uma pressãozinha que a gente tem, uma pressãozinha sadia, né? Que quem trabalha com isso gosta muito. E que a gente tem todos os dias. Então, chegar a um certo horário, a gente agora temos que mandar. Mas sempre acontece alguma coisinha ali no segundo tempo. Eu não queria estar na sua cabeça, não, porque você, de segunda até sexta-feira, você praticamente não dorme, né? Só vai descansar um pouquinho sexta e sábado, né? Não, durmo sim. consigo dormir. Porque geralmente vocês chegam lá 10 horas, 11 horas, por aí. O jornal abre, a sede do jornal abre 9 horas, né? Mas, assim, na verdade, o jornal não para. No momento, digo isso porque a gente envia o jornal para a gráfica imprime o jornal de madrugada, de madrugada mesmo a equipe de distribuição pega o jornal na gráfica, envia para as bancas e faz essa distribuição em todas as bancas, que é um distribuidor terceirizado, né? E também, paralelamente, a distribuição na casa dos assinantes logo de manhã. E logo cedinho a gente está lá começando a fazer um outro jornal. Então, na verdade, o jornal não dorme nunca. Não dorme nunca, é verdade. Agora, faço ideia, se você tem esse trabalho todo, faço ideia, um jornal de grande circulação como o Globo, como o Brasil inteiro. Já pensou, cara, como é que é? É uma grande escala. Agora, me diz uma coisa. Você falou sobre o jornal impresso. E como é que é o jornal digital? Hoje a gente tem o site da Folha dos Lagos, né? www.folhadoslagos.com. Na verdade, foi lançado... Eu vim, né, assumir o jornal ainda como editor finzinho de 2013, início de 2014, né? E em meados de 2014 a gente lançou a nossa plataforma digital, que é o site da Folha. E tem dado uma repercussão bem interessante. Hoje a gente está na casa das 200 mil visitas por mês. Maravilha! E tem dado um retorno bem gratificante, né? Que a Folha sempre fez um jornal local muito forte. Hoje, na verdade, na internet, a gente extrapola esse caráter local e informa para o Brasil, para o mundo inteiro. Então, na verdade, tem até um termo que alguns estudiosos chamam que é glocal. A gente está aqui, mas na verdade a gente está também produzindo conteúdo para o mundo inteiro, para o conteúdo relevante para o mundo inteiro. É verdade. E na verdade até, Bigode, dando para você em primeira mão, a gente está reestruturando completamente nossa plataforma digital. A gente vai entrar com um produto muito inovador daqui a cerca de 3 ou 4 meses.
e que está me deixando muito esperançoso, muito contente. A gente está focando numa plataforma que vai ser construída com foco nos aparelhos mobile, nos aparelhos móveis, porque hoje o nosso tráfego na internet já é cerca de 70% só de aparelhos móveis, e quando a gente começou o site era 20%, 30% só, para você ver como é que está em expansão, uma expansão sem fim de aparelhos mobile. As pessoas quase não param mais no computador, né? Só se for a trabalho mesmo. E é o que o pessoal da programação chama de mobile first, né? Que é mobile primeiro. O site primeiro é construído pensando no smartphone, no celular, e depois a gente pensa no computador. Então é mais ou menos isso, essa reestruturação que a gente está fazendo no site da Folha. Parabéns, um crescimento muito forte. E esse é o desafio. Exatamente. Esse é um dos desafios. Agora, a gente conversando aqui, e eu peço perdão em casa a você da pergunta que eu vou fazer para ele. Porque tem muita gente que assiste o nosso programa que não está entendendo o que a gente está falando, jornal impresso, jornal digital. Né? Qual é a diferença de um para o outro, Rodrigo? Avisa o pessoal em casa. Qual é a diferença de um jornal digital para o jornal impresso? Bem, eu diria que a diferença fundamental é que na internet as coisas são um pouco fragmentadas, né? Hoje você entra num site, você está no site da Folha, aí você leu a notícia hoje do jornal que a Concercaf vai fazer licitação milionária. Aí você está lendo aquilo ali, daqui a pouco você clica em outro link, daqui a pouco você clicou no Jornal Globo, daqui a pouco você caiu, sei lá, num site de fofoca, porque e tudo isso num tempo de 10 minutos. A internet ela é fragmentada por natureza. Existem muitos sites apostando em uma leitura mais profunda, sites jornalísticos. É mesmo a própria curiosidade. Né? Mas existe ainda um pouco de dificuldade de se trazer receita para esse tipo de site. Ponto. O jornal impresso ele traz um cardápio, digamos assim, mais pronto, né? Feito pela edição do jornal. Então você abre e na mesma página que você tem uma matéria sobre tal tema, digamos, uma matéria sobre a Lava Jato, e aí, do lado direito você tem um artigo de opinião, alguém, um especialista falando sobre aquilo, à luz do direito, e embaixo você tem uma outra matéria sobre isso. Então você tem uma forma de se gerar conhecimento e informação um pouco mais aprofundada, eu diria assim. E eu acho que esse deve ser o caminho a ser trilhado pelo jornal impresso. Enquanto na internet a questão é mais no imediatismo, né? A questão é mais rápido também. Né? A rapidez de se dar a informação, obviamente, você tem que estar sempre dando informação nova. E a dificuldade é como se dar a informação de forma tão veloz e sem perder a ética, né? E sem dispensar cuidado com a sua apuração jornalística. Então esse é o grande dilema hoje da internet. Mais vale dar o furo ou mais vale você cuidar da credibilidade? Eu prefiro cuidar da credibilidade de um jornal com a marca de 27 anos. Tá de parabéns. Está de parabéns, porque realmente a credibilidade é muito importante para o futuro. Porque é através da credibilidade que você tem o seu retorno, né? Exato. Tem o seu retorno. E o jornal digital, agora talvez você já não está sentindo tanta diferença, mas logo assim que vocês lançaram o jornal digital, houve uma queda no jornal impresso? Não, pelo contrário. Cresceu? Pelo contrário, cresceu. É mesmo? Cresceu. Logo, um pouco depois que a gente lançou o jornal impresso, inclusive a gente fez uma reforma gráfica no jornal e uma reforma editorial na esteira de um processo de consultoria que a gente fez com uma empresa do Rio. Então a gente repensou muita coisa do jornal, que deu um resultado bem impressionante. Assim, na verdade, a gente praticamente triplicou as vendas em bancas. A gente aumentou também consideravelmente o número de assinaturas e a gente sentiu o jornal crescendo, porque, na verdade, o que trouxe o site do jornal trabalhou a marca do jornal. Hoje expandiu a marca. Né? Sempre foi uma marca muito forte, mas eu digo que o site acho que consolidou isso pelo alcance. Hoje a gente tem um alcance
a gente tem 200 mil acessos mensais. Às vezes a gente tem no Facebook um alcance de mais de 100 mil de semana. Pessoas vendo notícias e, consequentemente, tendo contato com a marca Folha dos Lagos. Então, isso tem tido um resultado muito positivo. Essa diferença do jornal impresso, porque muita gente acha que você lançou, comecei, fechei o jornal, fechei o jornal 3 horas da tarde. Fechei o jornal 3 horas da tarde. Possível, né? Eu posso sair... Me fala quem consegue fazer isso, que eu tenho que contratar. Isso aí que eu ia perguntar, porque quem está em casa não sabe que vocês só podem, provavelmente só deve chegar em casa 10, 11 horas da noite, ou mais tarde, até sair a impressão. Depois que sair, aí você já está tranquilo. Até enviar para a gráfica. É assim que funciona? Até enviar para a gráfica, sim. Assim, não tem muita hora para acabar, né? Na verdade, acaba quando acaba, digamos assim. O jornalista, lá hoje na Folha dos Lagos, vocês são quantos funcionários? Tem 10 funcionários. 10 funcionários, jornalistas. Isso sem contar os terceirizados, né? Vamos botar os terceirizados também, dá em torno de quanto, mais ou menos? Dá muito, porque tem muita gente que trabalha na distribuição, na venda. Exatamente. Também. Mas lá dentro, então, são 10 funcionários. 10 funcionários, 10 funcionários. Você aí pensa assim, jornalista, você vê às vezes Fernanda Carriço saindo de casa às 10 horas da manhã, não trabalha, não faz nada. Mas até quando você sai na rua para tomar um cafezinho, você está buscando notícia, é verdade ou mentira? Sim. Às vezes você não está assim, numa postura de buscar a notícia, mas o seu ouvido, o seu olhar já está treinado, né? Ela às vezes vem até você. E aí você precisa estar sempre preparado, né? É verdade. Rodrigo, você também cursou gestão de negócios, né? Onde foi que você cursou? No IBMEC, né? Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais, no Rio. E o que é gestão de negócio? Gestão de negócio é uma ferramenta que eu quis buscar assim que eu decidi fazer essa mudança e voltar para cá, então eu quis me preparar. Na verdade, nunca foi algo muito planejado administrar o jornal. Foi, inclusive, até uma surpresa, assim. Eu sempre me vi sendo repórter. Na verdade, é o que eu gosto, né? A minha paixão. E que até confesso que eu preciso voltar a exercitar exercitar mais isso, voltar a ir um pouco para a rua, talvez. E sempre foi minha paixão isso. E hoje, estou um pouco por conta de outras atividades, minhas atividades como editor dentro do jornal e atividades administrativas, isso eu tenho me afastado um pouco disso. Mas era sempre o meu sonho. E quando eu decidi administrar o jornal, eu falei, vou fazer uma especialização em gestão, que é o que vai me dar ferramentas para tanto. Eu não posso achar que isso é algo fácil, administrar um jornal, que eu preciso estar preparado para isso. Então, somente isso. Fui buscar um preparo para esse desafio, né? Exatamente o que o Rodrigo quer dizer, que ele estando como jornalista, ele teve que se especializar. Exatamente. Teve que se especializar para buscar maiores informações, como vou buscar informações, onde vou buscar essas informações, porque em qualquer especialidade que você trabalhe, tu tem que ter uma gestão. É lógico, é um negócio, no jornal é um negócio, né? Lógico que é. Então, eu precisava estar preparado para administrar esse negócio, né? Tem uma série de coisas por trás. Exatamente. Que você precisa dar conta. E foi exatamente por isso que eu busquei. Agora me diz uma coisa, você tem 27 anos. 27 anos de jornal. Um jovem de 27 anos, como é que você se sente hoje? Eu não vou falar Rodrigo, há 10 anos atrás. Porque praticamente você começou no jornal há 4 anos, né, se eu não me engano? Não. Comecei com 18 anos. 18 anos. Então, o Rodrigo com 18 anos... 10 anos, né? Rodrigo com 18 anos era... Faz tempo, hein? E agora? Como é que a gente fica? Viu? Cresceu. Fevereiro do ano que vem, né? Cresceu. O violão saiu, né? O violão continuou comigo. Então, você, com 27 anos,
um jovem. Como é que você se sente, esse jovem, dentro de um jornal, criado pelo seu próprio pai, um amor extra que seu pai teve, porque o Folha dos Lagos do seu pai é uma paixão, né? Como é que você se sente, você, Rodrigo, você é um jovem, sabendo que seu pai foi o fundador desse jornal? Me sinto privilegiado. E, inclusive, eu acho que se o jornal resistiu 27 anos, é primeiro porque foi e continua sendo, né, uma empresa familiar, e a gente tem muita paixão pela Folha dos Lagos. A gente ama isso. E a gente não deixa o bastão cair. Então, de repente, se fosse alguém que estivesse buscando só uma forma de fazer, de buscar um retorno financeiro, somente por isso, teria sucumbido como tantos outros jornais nasceram e morreram, né? Hoje o jornal é o mais longevo da história de Cabo Frio. E me sinto privilegiado de ter essa oportunidade de, tão novo, tocar um meio de comunicação que é referência e poder fazer com que ele desenvolva ainda mais e ter ao meu lado, o que me deixa ainda mais grato, uma equipe maravilhosa de profissionais excelentes. E isso me deixa muito contente. Na verdade, eu acho que até é pela Folha, mas é até mais por eles. Por esse pessoal que está junto com a gente, que a gente toca esse barco todos os dias. Deixa eu fazer uma pergunta para você, olhando para você. Esses profissionais competentes não estão a Moacir Cabral, não, né? Lógico que está. Ele é nosso guia, nossa inspiração maior. Se você falar aqui que ele não está, vai ser tomado violão. Rodrigo. E agora me fala uma coisa. Você hoje é diretor do jornal. Você em casa, um jovem, garoto, para mim, garoto, para você que está em casa, olhando para um jovem desse bonito, solteiro, né? Solteiro, né? Solteiro? Oi? Solteiro? Sim. Solteiro? Sim. Aí fala em solteiro e fica envergonhado. Você que é menina, aí, ó, um bom pedaçozinho aí, ó. Onde é que fica a Folha dos Lagos? A Folha fica na Rua Francisco Mendes, 226, ali no centro de Cabo Frio, né? A gente mudou até, não digo que faz pouco tempo, que passou muito rápido, na verdade. Passou Foi rápido. no finzinho do ano passado que a gente mudou para lá, num espaço bem legal, você conheceu, né? Esteve lá com a gente algumas vezes. Ali perto do Bombeiro, ali no centro de Cabo Frio. Se a pessoa Uma quiser galeria. fazer uma assinatura, como é que faz para poder dar as características aí? Porque aproveitar que Lógico. nosso jornal, de repente, você vai receber assinatura fora do país. Você recebe em casa de terça a sábado, né, que são os dias de publicação do jornal, e também pode acessar via internet, né? Em qualquer lugar que você esteja, você pode folhear o jornal digital, você vai ganhar uma senha para a área exclusiva para assinante. E basta ir à sede do jornal, que é na Rua Francisco Mendes 226, loja 6 no centro, na galeria, ou com toda a comodidade, ligar para 2644-4698, e que vai ser muito bem atendido. Agora, você jovem ainda, o que faz um diretor de jornal? Faz tudo um pouco, de tudo um pouco. O que é de tudo tudo um que pouco? você possa se imaginar no jornal, assim, todos os processos, né, dentro de jornal. Quer dizer, isso eu digo num jornal do nosso porte, né, que é um jornal local, né? E grande, né? É pequeno e grande ao mesmo tempo, né? É verdade. E, na verdade, faço de tudo um pouco, desde fazer matéria, desde fazer controle financeiro, fazer controle de caixa, desde editar as páginas, desde, às vezes, quando preciso, quando o nosso diagramador, por exemplo, o Capivara, que ficou de folga aí uma semana, e, por favor, não faça mais isso, viu? Olha, bronca no ar, hein? Aí, Capivara. Brincando. E desde enviar o jornal para a gráfica e tratar as páginas para ser enviadas. Então, é de tudo um pouco. A gente conhece o jornal inteiro um pouquinho. Isso um diretor. Agora você também é editor. O que faz um editor de jornal?
Bem, na verdade eu vou te explicar um pouco então da rotina jornalística, né? A gente no jornal trabalha, primeiro tem uma pauta que é o que os repórteres recebem, né? Nessa pauta estão delimitados todos os assuntos que vão ser abordados no dia, todas as matérias que vão ser abordadas no dia. Então, essa pauta é aprovada pelo editor, né? Mas ela pode mudar, obviamente, durante o dia. Se estiver acontecendo alguma coisa relevante que mereça estar nas páginas do jornal, obviamente que isso vai ser e algum repórter vai vir a dar cobertura a esse caso. E então vai chegando um pouco mais tarde, eu vou recebendo esse material todo e a gente vai editando, né? Vai vendo se as matérias estão com o foco certo, eu vou recebendo os retornos, você entrevistou fulano, como é que está indo essa matéria? Ela está no direcionamento correto, está faltando fazer mais alguma coisa? Então, na verdade, tem muito trabalho de diálogo, né, com os repórteres, então a gente vai conversando bastante e aí eu leio as reportagens, se tiver aprovado, ok, se não tem condições de publicar, a gente não publica, precisa ser melhor apurado, precisa estar faltando essa ou aquela informação. E aí chega à noite a gente vai, evidentemente, montando as páginas, né, com critérios de edição, né, o que está mais relevante, o que precisa entrar no jornal, ou às vezes alguma coisa que não dá para entrar, né, que a gente tem um espaço limitado também, cortar. Aliás, cortar é muito do trabalho do editor, né? Eu digo até cortar texto, cortar gordura. Uma coisa também que você hoje não faz, graças ao computador, é você fazer a edição do jornal. Antes você tem que passar para um revisor. Essa revisão português, essas coisas, geralmente o próprio computador faz, né? Ou você também... Também tem que fazer, lógico, a gente faz também. Também passa pelo... eu diria que a Fernanda hoje, que é a chefe de reportagem do jornal, ela também tem editado, feito uma espécie de subedição, né? De subeditor. Sim. E aí a gente passa por algumas camadas, assim, ela relê, eu releio, e aí faz a revisão, e aí a gente manda. Obviamente que nem sempre sai com o 100% de precisão que a gente quer, porque trabalho demais, você imagina todos esses municípios para uma equipe de 4, 5 jornalistas, informação, conteúdo demais para pouca gente, e também também temos que dar conta de um site, né, no dia inteiro, então sempre acaba escapando uma coisa ou outra, mas acho que o importante é a gente buscar o erro zero. Todos os dias a gente busca o erro zero, mas a gente também sabe lidar muito bem com o erro, porque nós somos humanos e quando o erro vem, embora a gente não queira, a gente tem toda a humildade de comunicar ao leitor que, infelizmente, erramos isso, e em respeito a você, leitor, a gente está comunicando. Mas creio que os acertos têm sido maiores. Os grandes jornais acontece isso, lógico, telejornais, inclusive, né? Rodrigo, você tem 27 anos, já tem uma experiência muito grande. Você falou para mim, 1 hora de programa? Já foi. Já foi? Nossa, parece que foi 20 minutos. Tempo é relativo, né? Como é bom a gente ter um bate-papo saudável e agradável com você. Eu tenho mais 2 perguntinhas para você. Mano. O nome do meu programa é O Lugar no Pódio e o Seu Legado Social. Meu legado social. Você acha que você já deixou algum legado? Seu pai, obviamente, já deixou o legado, que é o jornal, né? Já deixou você, que é sua família, suas irmãs, você é sua irmã, né? Não, sou filho único. Filho único. Então, é um legado. Agora, você acha que você já deixou, já tem assim, pode dizer assim, eu estou começando o legado, alguém está... Pergunta difícil, pergunta filosófica, né? É cedo ainda para você também, né? Vinícius de Moraes tem uma frase que diz: o homem que diz sou, não é. É verdade. Então, se eu fizesse um marketing meu agora aqui, de repente seria totalmente ao contrário. Então, eu prefiro dizer que eu estou trabalhando. E prefiro ficar fazendo... O primeiro legado vai ser quando casar, né?
Aí vai ter filho, já é o legado. A gente vai trabalhando devagarinho, fazendo o que tem que ser feito e sabe, você vai deixando o rastro. Um dia fica... O legado vai ficando de acordo com a passagem de vida, com a experiência. Que eu falo sempre, idade, às vezes as pessoas acham que a idade dificulta a gente, muito pelo contrário. Ai de você, jovem, se não tivesse Moacir Cabral, se não tivesse os mais velhos no mundo para poder fazer o que nós fizemos, para vocês encontrarem. Com certeza. Eu acho que até hoje o que a Folha faz é justamente isso, mesclar a tradição, né, mesclar a experiência herdada por o jornal com a inovação. Não adianta só querer ousar e inovar e esquecer tudo que foi feito, esquecer todo o legado, né, deixado. Então a gente tenta unir, né, para achar o caminho certo. E eu vou fazer uma pergunta agora para vocês aí da redação, quero ver se vocês estão prestando atenção, hein? Quero ver, hein? Minha última pergunta para você. Me responde do jeito que você quiser. Como você define uma pessoa que eu não gosto? O cara é vascaíno, e eu também sou vascaíno, é seu pai. Como você define Moacir Cabral? Não, essa é difícil demais. Como é que eu... É pra encerrar. Meu pai é brother. Meu pai é meu brother. Meu ídolo, né? Meu parceiro, meu amigo. Meu pai é tudo, pô. Meus pais, né? Fica à vontade, fale à vontade, o que você quiser. É você que fala. O que a gente quando a gente vai falar... Não fala não, senão ele fica muito metido. É mesmo, ele é metido. É mesmo. Aí, Cabral, agora eu tenho certeza absoluta que ele chega em casa, com esse programa de hoje, tenho certeza que vai ter... Agora, na verdade, continua, né? A gente continua trabalhando um pouquinho. Ele vai lá pro jornal agora, né? Não sei se eu vou encontrá-lo, né? Mas... Você sai daqui e vai direto para lá, para a redação final, né? Isso. E hoje está tendo um evento agora, ele deve estar indo também ali no 90 Graus, que é a celebração do Dia do Amigo. Então a Folha entrou com uma parceria ali e tal. E, enfim. Por sinal, em parceria. Obrigado, né? Um ótimo dia para estar aqui, né? Dia do Amigo. Já dei. Mandar um abraço para a Folha, para todo mundo. Já foi dado. Manda um abraço de novo, né? De repente não viu naquela hora. Eu quero, inclusive, falar para você que esse programa de hoje, a Jovem TV, os nossos amigos aqui, gostaria de que a gente fizesse uma parceria com a Folha dos Lagos. Cabo Frio TV. Vocês foram 10 anos. Tá parecendo Dil, não tá lá dentro? Fazer uma parceria com o que você precisar, fazer uma parceria com a Cabo Frio TV, com o nosso programa. Eu creio que nós, veículos de comunicação locais, temos que dar as mãos. E ainda que tenha sido um ato falho, seu Jovem TV, Jovem TV, Cabo Frio TV, eu acho que nós temos que estar juntos. Temos que nos unir, porque afastados a gente não vai ganhar nada, né? Então os desafios são muitos, que a gente conversou até aqui, e creio que da união pode surgir coisas muito boas. Aproveita, deixa o seu abraço, que hoje é dia do amigo, um abraço para seus amigos e fica à vontade para a sua despedida. Bem, quero agradecer, Bigode, mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço, parabéns pelo seu programa. Muito obrigado. Parabéns pela sua missão aí na cidade, no esporte. Creio que de muita relevância. E assim que você quiser, estaremos de volta. Com certeza. Você também te agradecer mais uma vez pelo carinho de sempre com nós, com a Folha, comigo, com meu pai. E foi um prazer estar contigo, o tempo voou, né? Podemos conversar mais vezes. E queria mandar um abraço para todo mundo aqui da TV e para todos os telespectadores. E creio que foi uma ótima conversa. E a Folha dos Lagos aí está de braços abertos a todos, no endereço de sempre, naquele mesmo bate local, né? Só contar com a gente que estaremos juntos. É verdade. Também quero aproveitar mais uma vez, mandar um abraço para todos vocês, meu amigo Orton, Fabiano,
Ezequiel, a direção da Cabo Frio TV, tá? Um abraço super GG para vocês. E a minha família, os meus amigos, a Laércio no Rio de Janeiro, Laércio, Carla, que assiste o nosso programa sempre. Agora não assistiu da semana passada, por sinal, quero pedir desculpa a vocês, porque com essa mudança da televisão saindo para digital, eu estou tendo problema para colocar meu programa na internet. Mas breve já estou resolvendo, tá? Quero pedir perdão, inclusive, ao meu entrevistado da semana passada, tá? E pedir desculpa a todos vocês que estão me cobrando, né? O programa do Mauro Branco, que não foi ao ar. Agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida e a você, meu nobre assinante, eu quero dizer que o Lugar no Pódio e o seu legado social vai ao ar todas as quintas-feiras, de 19 às 20 horas. Beijo no seu coração, fique com Deus e até quinta, se Deus quiser.